Está no ar o Diário da Copa, uma produção do Laboratório Experimental de Jornalismo da Universidade Federal do Maranhão, Laborejo. Vamos aos destaques dessa edição. Árbitros brasileiros marcam presença na Copa do Mundo. Jordânia disputa o torneio pela primeira vez na história. Logística dos grupos I e J se divide entre os Estados Unidos e Canadá. E na reportagem do dia, a França toma um susto em amistoso e aprende a lição. Gols, torcida, emoção. 48 seleções disputam o maior torneio de futebol em busca de se tornar a melhor equipe do planeta. Mas futebol não é só competição nas quatro linhas. É cultura, política e transformação. Confira tudo sobre o que rola dentro e fora de campo na Copa do Mundo FIFA. No ar, Diário da Copa. Olá, eu sou Ana Letícia Ferro. O Brasil dispara como nação com mais árbitros na Copa do Mundo. Confira os detalhes com Fabrício Serrão. A FIFA divulgou a lista de árbitros para a Copa do Mundo de 2026, com o Brasil liderando o número de representantes, seguido pela Argentina. Ao todo, 9 profissionais brasileiros foram convocados para atuar no torneio sediado na América do Norte, estabelecendo um recorde para o país. A equipe conta com 3 árbitros principais e 6 assistentes e profissionais de vídeo. Os árbitros de campo escolhidos são Rafael Claus, Wilton Pereira Sampaio e Ramon Abate Abel, enquanto Claus e Sampaio vão para sua segunda e terceira Copa, respectivamente. Abate fará sua estreia na competição. O quadro de assistentes brasileiros inclui Bruno Bosquilha, Bruno Pires, Daniel Maniz, Rodrigo Figueiredo, Rafael Alves e Rodolfo Toschi, que atuará no VAR. O panorama da arbitragem, no entanto, enfrenta obstáculos diplomáticos. É o caso do árbitro Omar Abdulkadir Artan, da Somália. Eleito melhor árbitro africano em 2025, ele foi barrado pelas autoridades americanas ao desembarcar no aeroporto de Miami. Apesar de possuir um passaporte diplomático fornecido pela Embaixada da Somália, Artan teve sua entrada negada e foi deportado imediatamente para a Turquia, ficando de fora da competição. O episódio reforça as dificuldades logísticas e de imigração que marcam a atual edição do Mundial, com um cenário inédito de tensões nas fronteiras. A preparação do quadro de arbitragem global acaba afetada pela rigidez do país sede. Fabrício Serrão, para o Diário da Copa. Diário da Copa. Conheça mais uma estreante da Copa de 2026 com a repórter Giovana Souza. A Jordânia chega à Copa do Mundo de 2026 como uma das grandes histórias da competição. A seleção garantiu sua primeira classificação para o Mundial e se tornou mais uma representante do futebol asiático no torneio. O feito é resultado do esforço do país, que vem investindo no desenvolvimento do esporte e agora colhe os resultados dentro de campo. A classificação também reflete o crescimento de seleções que tradicionalmente não possuem visibilidade entre as potências do futebol mundial. Como uma estreante, a Jordânia chega à Copa carregando a expectativa de representar uma nova geração de equipes que buscam ganhar espaço no cenário internacional. É o que é explicado pelo canal Trivela Fatos. Primeira curiosidade, a seleção da Jordânia já chegou numa final de Copa da Ásia. Eles venceram a Coreia do Sul na semifinal, porém na final eles acabaram perdendo para a seleção do Catar. O placar foi 3-1. Segunda curiosidade, o maior artilheiro da história da Jordânia em eliminatórias é o jogador Hassan Abdel Fattah. Ele tem 16 gols e durante uma década ele marcou a história dessa seleção. Terceira curiosidade, a Copa de 2026 marca a estreia da seleção jordânica na Copa do Mundo. Porém, eles acabaram caindo em um grupo com Argentina, Argélia e Áustria. Com certeza será um desafio gigantesco eles passarem para a próxima fase. Para os jordanianos, a participação histórica tem como desafio transformar a estreia em competitividade dentro de campo.
A seleção da Jordânia está no grupo J e estreia no dia 17 de junho contra a Áustria. Fora de campo. Logística dos grupos I e J se divide entre Estados Unidos e Canadá. Quem tem os detalhes é o repórter Bruno Goulart. A escolha dos centros de treinamento e a gestão dos deslocamentos são cruciais para o desempenho em campo. Analisamos agora a logística dos grupos I e J. Grupo I. No grupo I, que conta com França, Senegal, Iraque e Noruega, as cidades sedes dos jogos são East Rutherford, Foxborough e Filadélfia, nos Estados Unidos, e Toronto, no Canadá. Este grupo apresenta uma das menores distâncias entre os locais de partida, com a maior distância entre Filadélfia e Toronto, de 800 quilômetros. Em relação aos centros de treinamento, nos Estados Unidos, a França está baseada em Boston, o Senegal escolheu Nova Jersey e o Iraque montou sua base na Virgínia Ocidental. Já a Noruega está na Carolina do Norte. Grupo J. No grupo J, com Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia, os jogos estão concentrados em 3 cidades dos Estados Unidos: Kansas City, Santa Clara e Dallas. Este grupo apresenta maiores desafios de deslocamento, com a maior distância entre Kansas City e Santa Clara, chegando a 2.950 quilômetros. Os centros de treinamento do Grupo J ficaram todos nos Estados Unidos. A seleção da Argentina está baseada em Kansas City. A Argélia escolheu Lawrence, no Kansas. A Áustria está na Califórnia. E a Jordânia montou sua base em Portland, no Oregon. A escolha das bases de treinamento e a distribuição dos jogos refletem as estratégias de cada seleção para minimizar o impacto das longas viagens e otimizar a preparação física e tática ao longo do torneio. Bruno Goulart, para o Diário da Copa. Reportagem. Os altos e baixos de uma das favoritas ao título. Confira o caminho da França até aqui na reportagem de Enos Monteiro. A seleção francesa viveu uma noite histórica e inusitada em Nantes, mas pelo lado negativo. No penúltimo teste antes da Copa, a França foi superada pela Costa do Marfim por 2-1 de virada. Foi a primeira derrota francesa em quase um ano, e o resultado acendeu o alerta de Didier Deschamps para a estreia contra o Senegal. O jogo ficou marcado por um roteiro quase cinematográfico, o duelo familiar entre os irmãos Doué. Enquanto Désiré Doué, promessa do Paris Saint-Germain, acompanhou a partida no banco de reservas da França, seu irmão mais velho, Guela Doué, foi o grande nome do confronto. Nascido na França, mas defendendo a seleção marfinense, Guela marcou o gol de empate e ainda deu assistência para a virada de Amad Diallo. Para Deschamps, o tropeço foi um lembrete útil contra a complacência. A França dominou o primeiro tempo e abriu o placar com Ryan Cherki, mas sofreu com a velocidade e a intensidade física dos marfinenses na etapa final. No segundo tempo, mas obviamente, nas projeções em profundidade, eles nos causaram problemas e nós criamos para eles menos problemas do que havíamos criado no primeiro tempo. As numerosas substituições no segundo tempo mostraram que a profundidade do elenco ainda precisa de ajustes. No confronto seguinte, a seleção francesa virou a chave para o último amistoso antes da Copa. Nesta segunda-feira, em Lille, os franceses reagiram e venceram a Irlanda do Norte por 3-1, encerrando a preparação para o Mundial com uma resposta positiva após o tropeço diante da Costa do Marfim. Porém, o recado foi dado: em uma Copa do Mundo, não há espaço para o salto alto. E o estilo de jogo africano, veloz e vertical, já se apresentou como um grande desafio que os franceses terão de superar logo na estreia do Mundial. Enos Monteiro, para o Diário da Copa. Diário da Copa. As informações que você ouviu nesta edição foram originalmente reportadas pelos portais G1, ESPN e CNN Brasil. Por hoje é só, pessoal. Mais notícias sobre a Copa do Mundo FIFA 2026 na próxima edição
ou no portal laborejo.com.br. O Diário da Copa é uma produção do Laboratório Experimental de Jornalismo, Laborejo, em parceria com a Rádio Universidade FM e TV UFMA. Até amanhã! Diário da Copa. Produção: Ana Letícia Ferro, Bruno Goulart, Enos Monteiro, Fabrício Serrão e Giovana Souza. Apresentação: Ana Letícia Ferro. E sonoplastia: Cylon Souza.